Esse aqui? Som. Opa! Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus, nosso mestre amado, esteja em nossos corações. Quero agradecer o convite de estar com vocês aqui em Pirajuí. Acho que estive aqui já tem, sabe que foi antes da pandemia? Parece que faz tanto tempo que não sei se vocês vão se lembrar de mim, mas se não fosse o GPS eu não chegava. Então foi muito legal, estou muito feliz de estar com vocês. Eu gosto muito de conhecer sempre novas casas espíritas porque eu faço muitos amigos. Fico feliz de fazer amigos nas nossas palestras. Estou muito feliz hoje também de compartilhar com vocês o lançamento desse livro, Quando o Amor Encontra a Dor, uma jornalista na reunião mediúnica. Esse livro é um lançamento que foi feito na Feira Amor, agora no final do ano, em novembro, e a gente vai trazendo, levando para as casas espíritas, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa obra, né, e buscar trazer o assunto mediunidade para a fala da noite, né, para a gente discutir um pouquinho. 10 unidades desse livro ficam de presente para a Casa Espírita, para que eles comercializem, vocês possam comprar, e essa verba contribua com a casa, no que a casa entender que precise de um investimento, tá bom? E aí, se tiver mais interessado do que 10, tenho mais livros aqui, cuja verba vai para a editora Vida Eterna, que fez a edição do livro, o pessoal de Duartina, que também sustentam trabalhos assistenciais belíssimos, inclusive até apoiam a construção de uma escola fundamental espírita e muitas outras obras que eles contribuem lá na cidade dele e fora, né? E eles fazem também um trabalho de discografia muito respeitado e muito bonito. Então, tanto comprando, né, o livro, se vocês se interessarem, aqui na casa de vocês ou para a editora, a verba vai para uma causa sempre muito bem aproveitada, né? Porque, afinal, o crescimento do movimento espírita depende, logicamente, da gente, né, de recursos, não tem jeito. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade. Não vou chamar isso de palestra, vou chamar isso mesmo de um bate-papo. E contar como é que eu, uma jornalista, fui parar numa reunião mediúnica para resultar nesse livro. Então, vou ter que contar um pouquinho da minha história, tá? Mas antes, eu quero citar uma parábola. Eu trouxe aqui porque eu gosto de citar ela do jeitinho que está no texto bíblico, né? Se deixar de cabeça, a gente não fala. E quando eu era menina, eu cresci na católica, fiz minha primeira comunhão, né? O catecismo e tal. E num dos grupos de jovens, né, que tiveram assim, ensinamentos muito legais, maravilhosos, assim, trazendo as parábolas para a gente comentar. Mas teve uma parábola que eu nunca engoli. Eu sou honesta, gente. Eu já falo logo aquilo que me vai no coração. Aquilo ficou entalado anos na minha cabeça e eu não conseguia entender o sentido dessa parábola. E ela diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os amigos, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Até aí tudo bem. Mas aí Jesus manda essa. E eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ah, mas como assim? Pensei eu no auge dos meus 12 anos. O quê?
99 pessoas fazem tudo certinho, tenta, né, melhorar-se, tentam ser pessoas boas, não tenta fazer, né, o mal para os outros. Para essas não tem festa no céu. Agora, minha criatura, que vai para o crime, que machuca as pessoas, ou que prejudica, que faz algo errado, que se prejudica, quando ela se arrepende, pronto, festa no céu. O que é isso? Que justiça que é essa? Bem, eu não tive a resposta lá atrás, e essa parábola ficou na minha cabeça por muitos anos. E eu só fui entender essa parábola quando eu participei de uma reunião. E aí eu vou contar um pouquinho como é que foi chegar numa reunião mediúnica para vocês. Deixa eu beber um golinho d'água. É para dar um suspense. Eu vou dando vários suspense. É desculpinha para beber água. Bom, eu vim para o Espiritismo lá para os meus 18 anos, 20, quando eu descobri o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sou muito questionadora, né? Também por isso eu fui para a área de jornalismo, área de humanas, que a gente gosta de perguntar, gosta de saber tudo, né? Querer saber como é que funciona, que jeito que foi, que tempo não foi. E, logicamente, tive que me despedir da igreja com todo o meu carinho e muito respeito. Inclusive, uma prática da igreja eu ainda gosto, que é me ajoelhar quando o problema é grave. Se for um problema mais ou menos, a gente ora sentado, deitado. Mas se for grave, eu já avisei minha mentora espiritual. Se eu ajoelhar, se prepare, que o pedido vai ser pesado. Não que precisasse, a gente sabe disso, né, pela doutrina espírita. Mas ainda é um resquício de um ato de humildade que eu aprecio e trago com carinho da igreja. Mas a igreja não me respondia a questões filosofais importantes, como a questão, né, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E o Espiritismo, quando eu descobri o Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu fui lendo para conhecer, eu achei que aquilo conversou comigo de uma forma tão individual. Eu fui lendo e os capítulos foram conversando com as minhas dores, conversando com as minhas dúvidas. Eu falei, gente, mas isso faz todo sentido. Todo sentido. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Falei, deixa eu ler. Fui ler romances, não nego. E já digo de cara que eu sou fã do autor chamado Lúcius, né, que trouxe dezenas de obras pela Zíbia Gasparini. Não vou entrar no mérito da questão, mas eu, como escritora e que gosto de ler bons livros, sou fã deste autor. E já falei para ele que quando eu chegar lá, eu quero um autógrafo, porque as histórias são muito bem escritas e vão trazendo aquela curiosidade sobre a questão da reencarnação, né? Então aqueles romances trazem muito isso, de trazer uma problemática e depois vai explicando por que a pessoa está passando por aquilo, e aí mostra o que ela viveu em vidas anteriores. Normalmente o que ela fez, né? E aí vai redimindo. Então foi despertando a minha curiosidade para entender a reencarnação, para entender as dores que eu estava passando. E aí eu gastei um tempo lendo bastante coisa, me aperfeiçoando. Depois fui para o Livro dos Espíritos. Falei, bom, agora que eu tenho um monte de pergunta mesmo, deixa eu ir para a fonte, né? Então fui para Kardec, para ir vendo, tirando dúvida. E a pessoa é tão assim, né, questionadora, que eu me desafiei, eu falei, eu quero ver eu fazer uma pergunta que Kardec não fez. Eu quero ver se Kardec fez essa pergunta. Chegava lá no Livro dos Espíritos, tá lá. 1012 perguntas para eu me divertir. E assim seguimos até hoje, porque é uma leitura ininterrupta, né? O Livro dos Espíritos, a gente estuda ele, né? Não livro. Então a gente estuda um trecho, depois mais um pouco e assim vai. Segui nessa toada. Gostei tanto da parte filosófica e religiosa. Na verdade, o Evangelho ele ajuda
a gente entender os ensinamentos de Jesus numa linguagem muito mais acessível e com uma amplitude muito maior, uma vez que mostra também a questão espiritual. E eu fiquei estudando isso e trabalhando, fui me envolvendo em trabalhos voluntários, escrevendo artigos, escrevendo contos para o jornal do periódico que eu participava lá em Bauru. E, maravilha, me aprofundei na filosofia e na religiosidade. E a mediunidade, que está contida na ciência espírita, né, da nossa tríade, né, filosofia, ciência e religião, a ciência, que é a parte da mediunidade, eu fingi que não era comigo aquele assunto. Bom, eu gosto tanto da filosofia, eu gosto tanto da religião, e mediunidade não é para mim. Eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu sou uma pedra. Eu nem lembro o que eu sonho à noite. E para piorar, eu tinha medo de si. Ah, gente, eu tenho que admitir isso. Porque era verdade, que apareceu um espírito, eu não sei correndo. O que eu vou fazer? Eu não sabia lidar com aquilo. E não queria me envolver, porque tem muito médium trabalhando, ninguém vai precisar de mim. Não vou fazer falta, deixa isso quieto. Mas a vida é como é. E um belo dia estou eu escrevendo meu cestinho à noite, meu escritorinho, era uma antessala assim, que o quarto da minha filha ficava com a entrada bem aqui, assim, desse lado. E a minha escrivaninha de frente para a parede, eu estava disposta para aquela porta. Meu ex-marido na época dava aula à noite, e eu ficava sozinha com as crianças, pus eles para dormir, aí eu ia escrever os meus contos espíritas, que eu gosto muito. Para quem gosta de ler conto espírita, eu tenho uma obra publicada que chama Respostas que a Vida Traz. Ela foi publicada em 2010. Então, acha baratinho no sebo virtual. Sabe quando a gente compra pela internet livro usado? R$5, R$7. Sempre que alguém leu, está vendendo, é mais fácil de achar. A gente não acha novo mais. Mas tem lá para quem se interessar. Sou eu escrevendo, vendo minhas coisas, de repente passa um vulto correndo para dentro da minha filha. Deu segundos depois, ela começou, ela tinha 2 anos, ela começou a chorar, e ela vinha chorando toda noite naquela semana, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Se não está doente, não está com fralda para trocar, está tudo certo, não está com fome, vai que eu deixei a filha passando fome, não, estava tudo certo. E aquele choro, quando ela chorou, o vulto, foi uma coisa rápida. E eu pensei, será que deu um flash no óculos, Porque a gente usa óculos e dá sei lá. Mas não tinha de onde também dar um flash, porque dentro de um ambiente fechado, não um lugar que tem a luz da rua. Mas o fato dela chorar, e eu senti que aquilo era... E eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus do céu. Fiz a minha oração tudo de qualquer jeito, no desespero. Senhor, o que eu vou fazer? Tal. Fiz aquela oração, doida, desesperada. Deu um jeito, ela acalmou, dormiu. E no dia seguinte eu fui lá conversar com o Richard Simonetti. Vocês talvez o conheçam. Alguém conhece o Richard? Ele deve ter vindo aqui. Com certeza. Imagine se. E o Richard, eu participava lá no Amor e Caridade, de Bauru. E o Richard, eu falei, Richard, a gente fazia junto um programa de rádio aos sábados, e também eu trabalhava com o jornal deles lá do SEAC. E eu falei, Richard, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda. E foi, menina? Tem um espírito no quarto da minha filha. Ele falou, como assim? Você não doutrinou o espírito, não conversou com ele? Eu falei, eu? Você tá louco? Vai lá na minha casa. Ele falou, não vou na sua casa, nada. Põe seu nome na vibração, a gente pede para que a espiritualidade faça uma visita para ver que irmão que é esse, se ele precisa de ajuda ele vai ser acolhido, e você vai para o poema. Eu falei, não vou. Vai sim, senhora, você vai fazer o poema. Eu falei, mas eu não quero estudar mediunidade, eu tenho medo.
Larga de bobagem, menina. Ai, você tem que aprender a lidar com isso sim. E eu falei, tá bom. Fui pro Poem. E ali ele me deixou não ir no primeiro ano, porque eu não sei como é que é hoje, né? O formato do curso de orientação espírita mediúnica. Naquela época, tinha um ano de estudo de Evangelho e Livro dos Espíritos, e no segundo ano era o livro dos médiuns, para daí entrar na fenomenologia mesmo. Então, o primeiro ano, que era o Livro dos Espíritos e o Evangelho, eu falei, eu estudo isso faz 10 anos. Ele falou, tá bom, vou deixar você pular o primeiro ano, mas você vai entrar no segundo, logo que eu tive mediunidade. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que ir. E ainda, na minha cabeça, ele era meu chefe, né? Porque ele era o presidente do centro e eu fazia o jornal para eles. Então, eu falei, agora eu vou ter que ir. Comecei o curso, então, do Poem. E conforme eu fui, né, estudando o livro dos médiuns com o pessoal, com o grupo, fomos tirando dúvidas, fomos estudando casos. E aquilo foi clareando um monte de bobagens, literalmente, que eu tinha na minha cabeça. E o que é o medo, né, gente? O medo é aquilo que a gente não conhece. A hora que você vai estudando e vê que tem uma lógica, vê que existe uma forma, existe um propósito para tudo aquilo, então o medo foi passando. Quando chegou ao final do ano, aquele grupo de estudo vai se configurando uma reunião mediúnica. E eu cheguei na primeira reunião prática, depois daquele ano de estudo, já com o coração muito tranquilo. Falei, bom, eu sou uma pedra mediúnica. Não mudou nada isso, mas pelo menos acho que eu não vou ter medo, né? Aí fez a reunião, ele trouxe alguns médiuns experientes, para a gente ir ensinando, né? Para ensinando o grupo, até para as pessoas aos poucos irem descobrindo as suas potencialidades. E eu não achei que eu tinha nada assim muito extraordinário. Achei que umas imagens foram aparecendo na minha cabeça naqueles primeiras reuniões, que não fazia sentido nenhum, mas eu pensei, bom, a cabeça da gente, né, a gente vê tanta coisa, a gente vê filme, a gente vê, né? Hoje então piorou, na época não tinha tanta rede social que nem tem hoje. Hoje então, gente, não queiram entrar na minha cabeça, pelo amor de Deus. É muita coisa passando ao mesmo tempo. E eu julguei que fosse isso. E aí, pelos imperativos da vida, eu não estava achando que ficasse com os meus filhos pequenos à noite para eu poder ir nessa reunião. O horário não estava dando certo. E aí eu encerrei ali a minha participação em reunião mediúnica. E falei, bom, valeu a pena, porque se agora eu vir, né, se eu vir por acaso um espírito entrando no quarto, com muita calma, com muita compaixão, eu vou pedir que ele se retire. Ou vou pedir a espiritualidade que venha buscar. Não vou mais, né, entrar em pânico. Mas a mediunidade não é para mim, deixo isso para lá. E eu voltei a focar no meu trabalho e no estudo de filosofia e religião. Fazendo um parênteses nesse assunto, eu amo a filosofia espírita, porque a filosofia espírita nos ensina uma forma de nos conduzirmos na vida para vivermos melhor, para sermos mais felizes. E eu gosto demais desse estudo. Então, eu trouxe, normalmente eu trago muitas palestras fundamentadas em Joana de Ângeles, que nos ajuda muito a reposicionar, né, a reforma íntima, para que a gente viva melhor. Gosto muito desse assunto. Então, no YouTube vocês acham palestras minhas bastante calcadas em Joana de Ângeles. E se me convidarem para vir novamente, eu trago palestras da filosofia espírita para a gente fazer, que eu acho que é sempre uma delícia a gente ter esse olhar para nós. Bem, fiquei mais uns 10 anos nessa vida, né, fazendo minhas palestras, estudando, me aprofundando na filosofia, que por acaso nunca acaba o conhecimento, né, então tem muita coisa para estudar ainda, e a gente vai evoluir. E um dia, eu já tinha lançado um livro de contos, em 2010, e o livro de contos, ele é baseado em histórias reais. É um conto, é uma história real para cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então são 24 histórias. E eu gosto de histórias reais. Eu acho que para quem é jornalista tem essa pegada, né? Eu não sou capaz de inventar nada.
Se você fala assim, cria um personagem fictício, não consigo. Não sai nada inventado da minha cabeça. Mas eu gosto de ouvir a história de cada um. Como foi a sua chegada nessa cidade? Pessoas imigrantes cujas famílias se enraizaram. Eu adoro conhecer a história das pessoas. E adoro conhecer as dores e as formas como elas superaram suas dores. Então esse conteúdo eu levei para aquele livro. E aí chegou um momento que eu não tinha mais de quem falar. Eu já tinha pego história real de todo mundo que eu conhecia, inclusive da minha família, e o povo já estava bravo comigo. Para de falar de mim nos seus livros aí, nas suas palestras. E eu falei, bom, e agora eu não tenho mais que história. Eu ia procurar no jornal, né? Deixa eu ver se tem alguma história. Às vezes até usei uma ou outra de jornal, mas no fim das contas acabou a minha inspiração. E eu estava com vontade de trabalhar num novo livro. Isso acontece muito comigo quando eu estou aborrecida. Quando eu estou chateada, frustrada, brava comigo, insatisfeita com a minha vida, eu invento um serviço para fazer. Que é para ocupar minha cabeça. E eu estava realmente numa situação de muita dor emocional. E eu falei, vou escrever livro. Então, espero que o livro não passe essa dor para nenhum de vocês. Mas eu não tinha inspiração. Eu falei, vou escrever o quê? Vou escrever de quem? Não tem mais histórias. E aí esse vem aquela ideia, né, na nossa cabeça, falando assim, já que você gosta de histórias reais, por que não contar histórias dos irmãos que são atendidos na reunião mediúnica? São histórias reais. São pessoas reais. Eles têm passado. Eles não chegaram na situação em questão do nada. Por que eles chegaram nessa situação? Ou de que forma eles podem ser auxiliados na situação em que chegaram? E eu achei incrível que tenha vindo essa ideia. E conversei com um colega de uma casa espírita menor lá em Bauru, que a gente tinha bastante amizade também. E o presidente da casa, que também é palestrante, então eu troquei essa ideia com ele. Ele falou, eu achei a ideia excelente. Faz o projetinho e manda para nós. Aí eu fiz o projeto, eles discutiram na diretoria, uma casa muito séria, né, para todos terem a concordância. Depois expliquei o projeto para o diretor de doutrina e o diretor de reunião mediúnica. Parecia uma empresa, tive uma reunião com cada grupo, expliquei o meu projeto bonitinho e me comprometi que eu não ia atrapalhar a reunião mediúnica. Esse era uma das premissas para eles me autorizarem esse laboratório, né, para que eu participasse. Eu não poderia atrapalhar a reunião. E a segunda reivindicação que eles fizeram, segundo condição, é que eu não citasse no livro qual é a casa espírita, quem são as pessoas que participaram do grupo. O que para mim foi terrível, porque jornalista gosta de dar crédito para todo mundo, já fazer os agradecimentos, né? Então eu queria agradecer a todos com nome e sobrenome, mas me comprometi a pedido da casa para evitar vaidosismo. E me comprometi a não dar bafão e me atrapalhar a reunião. E assim eu comecei então o meu laboratório naquele grupo que eles escolheram. Eu não conhecia nenhum dos grupos da casa, eu só participava lá como palestrante, né? Então a gente acaba não conhecendo muito em detalhe. E aí eles escolheram um grupo que eles entenderam que fazia sentido para mim, e eu fui. Eu passei as 3 primeiras semanas apenas na primeira parte da reunião, que constitui um estudo de evangelho, uma harmonização e uma vibração para os irmãos que foi o nome do caderno. Pode ser que tenha alguma variação nas de vocês, mas lá funciona assim. Por quê? Porque nessas 3 primeiras semanas, a nossa energia vai se equalizando e se harmonizando com a energia dos participantes da reunião. E aí sim, quando eu participasse da parte prática, a vibração de curiosidade, né, aquela coisa de jornalista, não ia atrapalhar o trabalho deles. Fiz bonitinho, numa ansiedade doida para chegar logo o dia da reunião, que eu queria
né, conhecer as histórias dos irmãos que chegavam na reunião. Bem, na quarta semana, finalmente, foi meu dia de participar. Agora é hora de suspense. Quando fizemos a primeira parte, chegou aquele momento, então, que, né, vai cerrando as luzes, e aí o orientador começa a parte prática, o orientador vai pedindo que a gente fique em oração. E eu achei, assim, muito delicado da parte desse grupo, que eu esperava que eu fosse fazer minha reportagem sentada num cantinho da sala para não atrapalhar. Mas desde o primeiro dia, ele puxou a cadeira e falou, não, você senta aqui, junto com a gente, na mesa. E eu falei, tá bom, né? E ainda mais ali, não querendo fazer barulho, mas muito, me sentindo muito pertencente. Então, quando ele pediu, né, vamos todos entrar em oração, acalmando agora nossos corações, e vamos nos ligando um ao outro neste grupo. Eu lá quietinha, com o olho fechado, quando ele falou isso, apareceu o que eu chamo no livro de octógono, porque eram 8 pessoas, um cordão dourado ligando todo mundo. Apareceu essa imagem na minha cabeça. E eu ainda pensei, que legal, como a cabeça da gente é fantástica. Como a nossa mente cria maravilhosamente, né? Que máquina maravilhosa é o cérebro. E ele falou, agora nós vamos imaginar os nossos mentores atrás de nós, também ligando-se uns aos outros aqui. E assim dizendo aquilo, apareceu uma pessoa atrás de cada um, naquela minha imagem. Inclusive, não eram todos homens, nem todas mulheres, tinham senhores, tinham senhoras, uns mais novos, outros não. Então, pessoas de variados tipos eram os mentores dos nossos irmãos ali, dos colegas. Eu falei, nossa, que beleza, né? Essa imaginação fértil que eu tenho, coisa legal. Estava achando a experiência muito encantadora. E aí, ele pediu então, né, que a gente fosse se acomodando e que a espiritualidade trouxesse, enfim, os irmãos que haviam sido programados para a noite. E eu fiquei naquela expectativa, assim, né, achando tudo super legal, quietinho. Porém, começou a me dar uma coceira generalizada em tudo que é lugar. E eu falei, gente, o que é isso? Será que eu estou com sarna? Será que eu tenho alergia de espírito? Que coceira! E eu fazendo um esforço para não balançar a cadeira, que a cadeira era de madeira, e fazer nheque, nheque, e eu não podia fazer barulho para não atrapalhar o grupo. E aquela coceirinha, e eu prestando atenção na história. E esse a médium, então, traz a comunicação de uma jovem, que diz assim, que silêncio que é esse aqui? Cadê a festa? Credo, que mortice! Vocês parecem que estão tudo morto? Eu quase tive vontade de dar risada, eu fiquei quieto. Mas eles, todos muito concentrados, e eu lá. E o orientador, muito delicadamente, veio para falar com ela e disse, você está esperando uma peça? É lógico, cadê? Eu sou jovem, eu gosto de animação, de música. Isso aqui é um silêncio, vocês estão parecendo minha avó, vocês vivem de crer em Deus Pai? É isso? Vocês ficam só rezando? E ele falou, olha, aqui não é uma festa, mas é uma reunião de amigos. Nós estamos conversando, nós estudamos, a gente está aqui compartilhando o nosso carinho e você veio para conversar com a gente, então você está numa reunião de amigos. Estou achando tudo isso muito estranho, mas não era aqui que eu queria estar. O que aconteceu comigo? Aí eu entrei em expectativa. O que ele vai falar? E ele, então, com muita delicadeza, disse assim, olha, você lembra que você estava numa festa? Lembro. Será que você não consumiu alguma coisa que te fez mal? Porque a gente também tem um sistema de tratamento aqui perto, né? O nosso posto de atendimento. Não vem com essa história pro meu lado, não. A irmã falou.
Ela falou, mas uma coisa eu tô achando estranho. Eu fui na casa da minha avó e ela não escuta. Tudo bem que ela tá velha, ela tá surda, mas eu passo na frente dela, ela não me vê, ela não me escuta. Eu tô achando esquisito isso. E o nervoso na fala dela foi demonstrando que ela já estava suspeitando o que tinha acontecido com ela. E quando ela disse da questão da avó, eu quietinha lá na minha concentração, me veio uma imagem na cabeça de uma sala. Eu não sei se vocês já viram, tipo um sobradinho, né? Que tem a sala embaixo, em cima tem o quarto. E é como se aqui fosse a entrada e a sala estivesse aqui. E como se eu estivesse na porta, assim, né? E eu vi ali um sofá daqueles de corino, por gema de ouro, sabe aquele amarelinho meio gema? Um crochêzinho nas costas. Vi uma outra cadeira, uma poltroninha do lado de cá também com um crochêzinho. Vi um buffet, né? Aqueles, eu não sei se todo mundo entende o buffet, aquela peça, né? Numa madeira escura. E me veio a imagem de uma senhora sentada nesse sofazinho, né? Na ponta de cá, mas numa tristeza. Numa tristeza que eu senti a tristeza dela de uma forma tão real. Eu falei, gente, que coisa incrível que é a imaginação da gente. E ela, ao mesmo tempo, parece que eu vi uma escada e tive a impressão de ver duas moças aqui. E a médium trouxe na sequência a fala. Olha, eu estou na casa da minha avó. Eu estou vendo a sala dela lá embaixo. E tem uma irmã me segurando pelo braço. E ela não me escuta, eu estou chamando, ela não me escuta. Quando ela falou isso, eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Eu consegui imaginar igualzinho ela está falando. Achei aquilo incrível. E pode ser telepatia, né? Porque no livro dos médiuns a gente estuda isso. Ela viu e eu sei lá, sintonizei o que ela viu. E ali o nosso orientador foi conversando com a moça, com a irmã, porque ela entendeu, depois, né, de juntando ali as informações, em dado momento ela soltou assim, então eu morri, com 18 anos eu morri. E o nosso orientador respondeu para ela, não, ninguém morre. Nenhum de nós aqui morre. Mas o que acontece é que nós mudamos, sim, de estrutura material. Se hoje nós estamos numa carne densa, amanhã a gente muda para um outro estado de matéria. Mas ninguém morre. Ah, eu morri. Ela, né, a explicação dele foi linda, mas ela entendeu. E com isso ela foi, né, recebendo carinho, o abraço, né, caloroso ali de todos, emanando a sua energia, até que ela aceitou, enfim, ser acolhida na nossa instituição, né, no plano espiritual, para tratamento e socorro. Eu estava, assim, emocionada às lágrimas, pela dor da irmã, pelo duro choque de realidade que ela teve, pela dor da avó e pela beleza daquele momento de socorro a uma irmã que a gente não sabia o nome e nem foi importante perguntar. Porque não tem favoritismo no mundo espiritual, não tem julgamento, não tem sobrenome. O que importa é ajudar a minimizar a dor daquele irmão que está ali ou daquela irmã e pronto. Então aquilo me deixou assim encantadíssima. E a coceira continuava. Aquela coceira que ia. Eu falei, gente, quem é que depois eu vou sugerir que eles troquem essas cadeiras por cadeiras de plástico, porque as de madeira tá difícil. Mas quem era eu, né? Já estava lá de favor para fazer o laboratório. Bem,
Na segunda semana, ao final da reunião, né, o nosso orientador sempre pergunta, fulano, eu acho legal que a reunião mediúnica é a única reunião que a chamada é feita no final. Né? Fulano presente, presente. Ciclano presente, presente. E aí, ficou bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, todo mundo bem. Eu falei, tudo bem. Só fiquei com uma coceira estranha. E as médiuns falaram assim, ao mesmo tempo. Eu falei, nada, eu sou uma pedra, né? Daqui não sai nada. Fui embora para minha casa. Na semana seguinte, voltei na reunião mediúnica, cheia de ansiedade, beleza, vamos ver as histórias lindas que vão acontecer. Tem mais histórias do primeiro dia no livro, tá? Contei um, as outras estão aí. No segundo dia de reunião mediúnica, e assim, lembrando, quando eu fui embora, a coceira passou. Quando eu voltei na segunda semana, a coceira voltou. Eu falei, alergia de espírito, não tenho dúvida, mas, né? Só pode ser. Estou eu lá quietinha, aguardando a segunda parte. Atendimentos belíssimos aconteceram ali naquela noite. E conforme o médium vai trazendo, dando a descrição do que estava acontecendo, do que ele estava podendo ver, aquelas imagens iam se formando na minha cabeça também, de uma forma muito nítida. E tem uma história que é para mim, acho que é talvez a experiência mais linda que eu passei na reunião mediúnica, está no livro. Eu não vou contar ela inteira porque ela é longa, tá? Aqui hoje. Mas eu tive naquela minha criatividade, vamos dizer assim, eu vi dezenas de irmãs descendo do céu com vestes de Maria. E eu achei aquilo tão maravilhosamente lindo. E eu escutava uma Ave Maria tocando alto, num ambiente de muita terra, muita dor, muita escuridão. Eu falei, nossa, que lugar, mas que cena maravilhosa que eu estava, né, tendo ali aquela visão. E naquele dia eu fiquei muito impressionada que ao final a música que estava tocando estava alta para mim. E eu me lembro de pensar, falei, acho que vou pedir para baixar um pouco, porque estava tão alta, falei, não vai dar para escutar o que os irmãos estão falando. E ao final, quando o orientador estava perguntando tudo, eu falei, Ângela, você ficou bem aqui? Eu só achei a música muito alta. Não sei se sou eu, e eu sou meio surda, é estranho eu achar alguma coisa alta. Então, ele falou, mas que música? Aí naquele dia eu comecei a pensar que talvez eu não fosse tão pedra assim. E a coceira continuava. Quando foi na terceira reunião, na terceira semana, diferentemente das duas primeiras, eu não estava com aquele ânimo. Eu acordei com a cabeça pesada. Não sei, aquele corpo ruim. Sabe aquele dia que a gente está... se pudesse ficava na cama. Mas eu fui trabalhar, queria trabalhar, mas... sei lá, sem paciência, meio angustiado. Eu estava esquisita. E fui para a reunião mediúnica, que era o meu dia, e eu sou dessas assim, se eu entro num projeto, eu vou até o final. Ou eu não entro. Então, se me convidarem e eu negar, gente, não se aborreçam comigo, porque eu realmente não poderei estar 100%. Porque se eu entrar, eu estou 100%. Então, eu estava lá, eu vou morrer, mas vou. E fui. E aquele dia, a reunião, eu não conseguia escutar as comunicações que estavam acontecendo direito. Eu não estava conseguindo me concentrar direito na fala das irmãs para eu coletar as histórias. A coceira me incomodava, o calor me incomodava, minha cabeça estava pesada. E eu fiquei nessa luta, pensei, acho que baixou minha pressão, deve ser isso. Tem pressão baixa, está calor, né? A gente fica aquela cabeça ruim. Fiquei nessa luta interna, quando eu vi, o orientador já estava fazendo a chamada. Fulano presente, falei, nossa, mas já. Ciclano presente, Ângela presente. Pausa estratégica para o suspense.
Aí eu falei, eu estou presente, mas eu estou estranha hoje. Na hora, 2 médiuns de apoio, que são os médiuns que estão ali para trabalhar como o passe magnético, como fornecimento de energia, e mais o orientador, vieram ao meu encontro. E eu achando que era uma pressão baixa da vida. Mas imediatamente o orientador chegou do meu lado, eu estava sentada aqui, me lembro como se fosse hoje. Ele abaixou e falou assim, me fala o que você está sentindo. Mas quando ele falou isso, a voz dele entrou na minha cabeça, vamos dizer assim, como se eu estivesse oca. Ela ecoou assim, de uma maneira diferente. E ele me fala o que você está sentindo. Eu falei, eu estou sentindo vontade de chorar. Eu não sei porquê. Eu acho que sou eu mesma que estou querendo chorar. Mas eu não tenho motivo para chorar. Eu não sei por que eu estou chorando. Mas eu não estou vendo nenhum espírito. Eu achava que eu tinha que ver algum espírito para dar comunicação. Eu não estou vendo ninguém, não estou escutando ninguém. Eu estou com vontade de chorar. Eu não sei de onde vem esse choro. Ele, calma, irmã. Tá tudo bem chorar. Chorar faz bem. Aí ele começou a conversar, não mais com a Ângela. Ele já estava conversando com a irmã que estava chorando e angustiada. E eu me lembro de me ver ao lado da cena. Ele conversando com ela. E de repente, eu acordei na mesa. E eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Olhei para a cara das médiuns, todo mundo assim, como quem diz, eu sabia. Eu falei, ele falou, você deu uma comunicação. Eu falei, não. Ele falou, você deu uma comunicação, você tem mediunidade. Eu falei, mas não acredito, eu, a pedra mediúnica? Ele falou, pois é. Não é que você era uma pedra. Você sempre teve sintomas, vamos dizer, eu não gosto da palavra sintoma, né, porque não é uma doença, mas características, vamos dizer assim, de mediunidade, mas eu não sabia que era de mediunidade, eu achava que era o quê? Pressão baixa, cansaço, né, imitação do trabalho, enfim. A gente, né, tem um humor muito variável, às vezes dorme, acorda cansado, né, e uma série de outras características da mediunidade, que eu achava que era coisa da vida comum. E ele falou, não, você tem mediunidade ostensiva, e agora você decide se você quer usar essa mediunidade, né, essa habilidade, para trabalhar para Jesus, ou se você não quer. Você quer continuar fazendo o seu trabalho de repórter e você vai contar a história das irmãs. É claro que existe um custo quando a gente nega o trabalho da mediunidade. Ele falou, mas aí é com você assume o teu custo. Fluídico, vai continuar tendo aquelas características e sintomas em casa, e você escolhe, né? Existe o livre-arbítrio. Eu falei, não. Eu vim aqui para narrar a história dos outros, eu vou poder eu mesma viver essas histórias? Podendo. E aí, muito feliz, eu parei o projeto dele. Porque eu falei, se é para eu contar as histórias dos outros, beleza. Se é para eu falar de mim, eu preciso aprender de mim. Eu preciso saber do que eu estou falando. Então esse livro ficou parado mais de uns 5 anos. E eu fiquei trabalhando na mediunidade, como todo mundo ali, integrada perfeitamente ao grupo. O grupo me recebeu desde o primeiro dia. Parece que eu voltei para casa naquele dia. Quando o orientador abriu a porta para me receber, parece que eu estava voltando para casa. Trabalho até hoje. E eu fiquei só realmente aprendendo a manifestar, a deixar a espiritualidade trabalhar por mim, né? Na verdade, a gente aprende a não atrapalhar o serviço da espiritualidade. Fazendo isso, já está de bom tamanho. E existem muitos desafios, logicamente, na mediunidade iniciante, né? Então, tinha muitas questões que vinham na minha cabeça, eu não sabia se era meu ou se era espiritual. Eu não sabia identificar se a angústia que eu estava sentindo era minha ou não era, e o que fazer com aquilo. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando na
no grupo mediúnico, vai trazendo, né, uma disciplina para eles. E o orientador, sempre muito aberto, falou, não, você vai dizer tudo. Mas vem umas imagens muito bizarras na minha cabeça. Ele falou, pode dizer. E aí, se for algo que faça sentido para trazer um irmão e atendê-lo, nós teremos feito um bem. Se for algo que puxe de alguma forma uma dor sua, nós vamos atender você. De qualquer forma, alguém será atendido aqui. Eu falei, tá bom. Me entreguei 100% de confiança. Fui sempre relatando tudo que vinha na minha cabeça, por mais que viesse umas coisas malucas. Histórias lindíssimas foram acontecendo. Me descobri médium de desdobramento. Cada um de nós tem alguma facilidade para mais ou para uma ou outra, né? Então, a psicografia, por exemplo, olha só, eu sou jornalista, eu gosto de escrever e eu não tenho mediunidade de psicografia. Porque eu não consigo segurar nem a caneta, de tão mole que eu fico, meu espírito, meu corpo fluídico destrambelha, né? Na verdade, o afastamento que o nosso perispírito faz é que promove isso. E, para mim, o desdobramento começou a se tornar uma realidade. E o que é o desdobramento? Aquelas cenas que vinham com muita riqueza de detalhes para mim, não era uma imaginação, simplesmente. É porque eu conseguia expandir o perispírito até eu me projetar para aqueles ambientes. E nessas projeções, estivemos, né, nunca sozinho, esse grupo é extremamente sério no trabalho conjunto. Então ele falou, você nunca vai sozinha para lugar nenhum. Você vai me relatar, nós vamos juntar a energia de todos no grupo e sempre nós vamos juntos. Então nós somos dezenas, centenas de vezes ao umbral, em acolhimentos dos mais variados. Estivemos em tantos diferentes locais que até é difícil de narrar. Eu escolhi 10 histórias que narram uma certa diversidade, os diferentes tipos de atendimento que fizemos. De milhares que eu fui gravando naqueles 5 anos, e fiquei até com dor no coração de escolher 10, da vontade de escolher umas 100. Mas ninguém ia ler um livro dessa grossura, então escolhi 10, se o pessoal gostar, depois lanço um outro livro com mais história. Entre esses locais, eu fiquei muito emocionada uma vez, uma das histórias do livro, em que a gente recolheu uma irmã de um dos locais do umbral. Essa irmã, ela estava numa situação muito precária mesmo, de constituição perispiritual. O próprio grupo, junto, né, com a gente em desdobramento, fizemos um trabalho muito forte para recompor a constituição física dela. E eu pude, então, pegar ela pelo braço, assim como aquela primeira moça que eu tive a experiência de ver, e eu pude ser essa pessoa que estava levando a irmã pelo braço, até um local que se desenhou na minha visão como uma porta, assim, um arco, e uma estrutura gigante, murada, muros muito altos, tal, e aquele portão redondo, que aquele lá ficou mais marcado na minha visão. E esse portão abria de 2 folhas, sabe assim, quando eu abro no meio? E eu chegando ali com aquela irmã, uma das folhas do portão se abriu, e uma irmã da igreja, com as vestes da igreja, veio receber aquela irmã que eu estava levando. E ela olhou para mim e deu um tchauzinho, um sorriso. E eu pensei naquele momento, gente, ela me conhece. Eu achei o máximo. E é verdade, porque mexe tanto com o nosso coração saber que nós somos amados por pessoas que a gente nem imagina. Mas hoje eu sei que tem uma irmã no plano espiritual que com certeza olha por mim de alguma forma. E a gente está, dezenas de vezes eu voltei àquele portão para levar irmãos. Mas aquele dia ela me cumprimentou. Foi muito emocionante. Então, assim, a mediunidade nos proporciona experiências
incríveis. Eu falei muito hoje. Eu queria contar uma das histórias, não sei se vai dar tempo. Pode contar? Pode. Se você extrapolar 5 minutinhos, tem problema? Tem uma das histórias que me marcou muito, que eu coloquei no livro, que a gente sempre pensa em reunião mediúnica como trazer um espírito na mesa para o espírito, né, se manifestar. E muito longe disso, né, a gente vai aos lugares e nesses atendimentos não é só desencarnados que a gente auxilia. Porque um dia eu percebi que eu estava num lugar com uma densidade diferente. E eu relatei isso para o orientador. Falei, eu estou muito próxima de uma irmã que está num hospital, mas eu não sabia onde era esse hospital, imaginei que fosse no plano espiritual, né? Mas eu não sei, eu estou me sentindo atraída para a constituição dela. Isso. E ele falou, confie. E eu relaxei, mentalizei que a espiritualidade, minha mentora, e percebi que o meu espírito se acoplou àquela irmã. Como se eu fosse o espírito e ela fosse a mesma. Mas ao fazer isso, eu senti todos os meus órgãos doloridos, mas extremamente, uma náusea, um mal-estar geral, e eu relatei para ele, falei, essa irmã está encarnada e está no momento de desencarne. E ele falou, não tem problema, nós vamos passar por isso junto com ela, para que ela não se sinta sozinha. E eu então senti todas, naquele momento, a percepção do que é o desencarne, o cortar os laços com o corpo físico. E a irmã, percebendo a minha presença, ela conversou comigo. Ela falou, eu não quero, eu tenho medo. Eu falei, irmã, você vai comigo, você não vai sozinho. E você não está vendo quem eu estou vendo aqui na sala. Tem pessoas aqui que são seus familiares te recebendo. Mas você vai segurar a minha mão e nós vamos juntas sair deste corpo que não pode mais te abrigar. Então foi uma das coisas que me marcaram muito. Eu não imaginava que a mediunidade pudesse trazer um benefício desse tamanho, ligado a inclusive encarnados. E uma vez que ela conseguiu, junto comigo, sairmos daquele vaso físico, aí ela foi tendo uma amplitude de visão, pôde enxergar familiares, ficou mais à vontade, e eu entreguei ela para eles. Então, assim, experiências como essas são muito marcantes. Tem muitas histórias que, assim, comovem o nosso coração, impressionam pela diversidade de ferramentas que a espiritualidade utiliza para ir atrás de uma ovelha. E hoje eu consigo entender que essa ovelha que nós buscamos, muitas vezes em abismos no umbral, é bem comum a gente ir para cavernas muito profundas. Essa ovelha que foi um criminoso, ou que ainda está obsediando alguém, porque também foi vítima, porque também foi algoz, está numa trajetória de dor. Mas quando esse irmão, alguns muito bravos, que vêm brigar com a gente na reunião, porque a gente está querendo dissuadi-lo daquilo que ele está fazendo, ou a gente quer resgatar irmãos que eles gostam de aprisionar lá no umbral. Ah, mas isso tem. E aí eles ficam bravos com a gente, vem faz um monte de ameaça. Tem isso no livro também. Mas ele também é um sofredor. E também é para ele o socorro. É para ele, é para o criminoso, é para o irmão que não sabe que faleceu e que já está no plano espiritual.
é para os encarnados que estão em dores profundas. O socorro mediúnico é para toda ovelha perdida do Pai. E a nossa satisfação de fazer parte do socorro é tão grande, mas é tão grande, que se tiver algo mais realizador nessa vida, eu desconheço. Eu desconheço. E então eu pude entender que a gente, trabalhando para Jesus, a gente faz parte dos 99 que faz a festa do céu. A gente fica feliz com o resgate daquele irmão. Então eu convido a quem ainda não participa de reunião mediúnica, ou que tem medo dos espíritos ou da reunião, ou que não sente que tem alguma habilidade, integrem-se ao próximo grupo de estudos no POEM, que a casa oferecer. Vai com o coração repleto de compaixão. É um trabalho lindíssimo. Enche a nossa vida de propósito. E aí a gente pode entender finalmente aquela parábola. Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção, pela paciência. E que Jesus nos abençoe sempre.